Boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Apocalipse, capítulo 3. Mas antes que nada, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Senhor a libertar, para que seja o Teu nome glorificado, Jesus. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos pecados, das nossas atitudes, meu Pai. Porque muitas vezes queremos fazer nossas vontades, mas às vezes, Pai, o Senhor é tão misericordioso que ainda assim nos livra de tentações, nos livra de tudo mal. Então que nesse momento, Espírito Santo, possamos renovar o nosso espírito sendo obediente ao Senhor e principalmente, meu Pai, que através desse vídeo haja salvação, haja restauração da alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, e em Apocalipse capítulo 3, no versículo, e a partir do versículo 2, fala assim: "Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Então aqui, nesse primeiro versículo, e nos fala de como Deus vê a igreja de Sardes, ok? Então, nós sabemos que nós somos a igreja de Cristo. Então, nós temos que todos os dias nos autoexaminar, saber como está a nossa vida perante Deus. Como e perante Deus está, por exemplo, que tipo de comportamento estamos tendo? Porque é assim, no domingo, normalmente, falamos assim, ok, vou aí e vou, por exemplo, vou bem vestido no sentido, né, de marca, isso mais eu estou dizendo, de uma forma onde guardamos pudor com o nosso corpo, não? De uma forma onde respeitamos o nosso corpo. Então nós não vamos de saia curta para a igreja, nós não vamos de uma forma assim, como posso dizer, assim como se vamos para a praia de mar para a igreja, certo? E nem vamos também para uma entrevista de trabalho e também como se fosse para uma discoteca. Por quê? Porque queremos causar uma boa impressão, certo? Mas com Deus tem que ser 24 horas. Não é que agora eu vou vestir uma roupa até aqui, vou estar aí e vestindo de uma forma que pareça um velhinho, uma velhinha, isso mais outro. Não é isso. Mas entender que se eu não uso uma saia curta para não estar domingo e perante Deus, eu também durante a semana também não vou também usar essa saia, porque Deus está em todas as partes, o Espírito Santo está em todas as partes. Então não tem sentido. Porque isso quer dizer então que eu estou no domingo vestindo de uma forma para agradar os homens, certo? Mas quando chega durante a semana, eu, como os homens da igreja, as pessoas da igreja não me veem, eu visto como eu quero. Esquecemos que Deus é Espírito, então Deus está em todas as partes. Então não é só pelo fato de ser domingo ou pelo fato de estar na frente das pessoas de uma igreja, de uma doutrina, que eu vou me comportar de uma certa forma, não. Temos que entender que Deus está em todas as partes. Então, qual tem sido o nosso comportamento, no nosso secreto? Qual tem sido o nosso comportamento quando estamos sozinhos, quando ninguém nos vê? Qual tem sido o nosso comportamento? Então, temos que entender que a nossa posição não é agradar as pessoas, não é aparentar que somos isso mais do outro, é entender que Deus está em todos os lugares. Então, em todos os lugares, Deus vai nos ver, ninguém pode enganar a Deus. Nós não podemos enganar a Deus, podemos enganar as pessoas, podemos colocar a aparência na frente das pessoas, podemos fazer a reserva do que estamos a passar, não, de lutas que estamos a passar na frente das pessoas, mas nós não podemos enganar a Deus, porque está em todas as partes. Então a santidade a Deus é obedecer a Deus em todo momento, principalmente no nosso secreto, principalmente onde ninguém da igreja nos vê, onde ninguém que nos conhece nos vê, onde estamos sozinhos. É aí onde nós temos que colocar em prática a mesma obediência. Porque é fácil colocar a obediência em prática quando estamos com pessoas conhecidas, pessoas que nós temos que guardar com postura, isso mais o outro. Mas o difícil mesmo é quando as pessoas não estão aí. Então fazemos o que bem entendemos. E esquecemos que o nosso Deus está em todas as partes. É por isso que muitas vezes a nossa vida não avança, porque quando há pessoas, sendo quando é pessoas da igreja, comportamos de uma forma. Mas quando não estão, somos outra pessoa, nos transformamos. Parecemos mutantes, nos transformamos. Então temos que entender que o principal é agradar a Deus. É por isso que tem pessoas que falam assim: olha, essa aí veio há pouco na igreja, ou essa aí há pouco e se converteu para Cristo, a sua vida está avançada, isso mais o outro,
mas eu estou aqui há anos, parece que a minha vida sempre está parada. Parece que nunca nessa área avança. Mas nós não paramos para entender que talvez o nosso comportamento, porque uma coisa, cada um tem o seu processo, não? Para poder chegar a um momento onde Cristo vai fazer milagres na sua vida, renovação na família, isso mais o outro, isso é diferente. Mas tem coisas que nós temos que entender que se um acabou de entrar no Evangelho, certo? Seguindo a Cristo, essa pessoa está a obedecer a Deus, nós não podemos pretender de que eu, que ora obedeço a Deus, ou não obedeço a Deus, vou ter a mesma resposta. Não, é um sacrifício. É um sacrifício. Então, quando nós nos sacrificamos as nossas vontades, quando sacrificamos o nosso eu, quando fazemos a vontade de Deus, então as coisas começam a mudar. Começa a haver uma mudança, porque só pode haver fruto do Espírito Santo a partir do momento que nós mesmos começamos a obedecer, porque é algo que vem assim, simultaneamente, voluntariamente, não precisamos fazer esforço. Entende? Então temos que parar de querer agradar as pessoas só no domingo, porque no domingo está todo mundo aí que me conhece, tenho que guardar a santidade, e durante a semana fazemos aí loucuras, fazemos aí o que bem entendemos. Talvez dentro de casa, e aí, em vez de dar testemunho de Cristo, estamos a fazer o contrário, porque estamos frustrados. Então, como queremos que o familiar venha conhecer a Cristo, venha crer que Cristo vive, que Cristo liberta, que Cristo restaura, se nós mesmos estamos ainda endemoniados? Se nós mesmos não reconhecemos que precisamos da ajuda de Cristo para nos libertar? Se nós mesmos estamos a dar um mau testemunho de Cristo? Porque nós, a partir do momento que nós convertemos a Cristo, nós somos testemunhas andantes, ambulantes de Deus. Então, não vamos colocar Deus para passar vergonha. Sempre quando queremos fazer a nossa vontade e não queremos obedecer a Deus, nós vamos pensar assim: ok, eu não quero fazer o meu Deus passar vergonha. Porque é como se estivéssemos a fazer o nosso Deus passar vergonha. Porque se somos testemunhas de Cristo, estamos a levar a palavra de Deus para os outros. E às vezes nem precisamos levar a palavra, às vezes só com as nossas atitudes dá para ver Cristo em nós. Então como é que queremos levar Cristo para os outros se nós mesmos estamos a dar mau testemunho? Então temos que entender que quando nos posicionamos, entendemos que Deus está em todas as partes. Então, seja onde for, sozinhos, com pessoas, sem pessoas, vamos ser a mesma pessoa, porque é o Espírito Santo a nos guiar. E se sentimos que estamos a ter duas caras, na igreja uma coisa, em casa outra coisa, no trabalho outra coisa, vamos pedir o Espírito Santo para nos libertar. Porque eu, por muito tempo, quando eu comecei na caminhada da fé, na frente das pessoas eu era uma coisa, na igreja eu era uma coisa. Depois, quando eu vinha para a minha casa, eu já colocava outro tipo de... Não é que porque eu nunca gostei de vestir curto, nunca gostei disso, desde a minha infância, nunca gostei. Mas, o que eu quero dizer mesmo é que, durante o domingo, eu colocava uma calça aí que dava para ir para a igreja. Mas, entre semanas, eu colocava aí calças jeans, falando calças de ganga, não? Eu colocava, eram calças apertadas. Então, eu falava assim, não, para ir para ir na reunião, eu não vou colocar essa calça porque é muito apertada, mas durante a semana eu coloco. Então, eu não vou com ele na igreja, porque eu sei que é apertado, e também eu estou a desconcentrar outras pessoas para colocar em concentração na reunião, porque estão mais atentos na calça apertada que eu vesti, do que provavelmente no que o pastor está a falar. Mas quando o Espírito Santo falou forte comigo, falou assim, ok, durante a semana, durante a semana, quando vais na reunião, levas uma calça bem vestida. Amém, glória a Deus. Mas porque durante a semana não colocas também calças decentes? Porque uma mulher, para se vestir bem, não precisa de colocar coisas apertadas, não precisa mostrar todo o seu corpo. Uma mulher pode ser esbelta, bonita e formosa, sem ter que mostrar todo o seu corpo. Então, aí eu entendi que, porque às vezes falava assim, não, é uma roupa curta, mostra todo o corpo, mas se eu vestir pegar, não mostra todo o meu corpo. Pelo contrário. Às vezes nós temos essa, é claro, pela visão falamos assim, ui, tem roupa curta, que vergonha. Mas aquele que está com a roupa apertada está desenhando mais, está chamando mais atenção do que aquele que tem uma roupa curta. Entende? Mas o nosso olhar vai diretamente para aquele ou aquela que está com uma roupa curta, certo? Por quê? Porque chamam mais atenção. Mas tem outros aí que estão com roupas pegadas, que chamam mais atenção, porque aí aparece toda a parte íntima aí, toda pegada desenhada. Aparece toda a parte assim de atrás também desenhada. Tudo desenhado. Não precisa nem fazer imaginação. Já depois já se vê tudo. Então eu entendi que se eu não quero
fazer que outras pessoas também caiam em tentação durante a reunião. Então também eu falei assim, também durante a semana também, como Deus está comigo, eu sou o templo do Espírito Santo, assim como diz a sua palavra. Então durante a semana também eu vou me vestir também com pudor. Então meu pai me ensina a vestir, entende? Eu não estava a apresentar o meu corpo de uma forma de vestir roupa curta, mas eu estava a usar calças pegadas. E eu, ao ser uma pessoa não de estrutura e a parte de baixo, não, eu sou um pouco mais, e falam como uma mulher pera, não como as pessoas costumam falar. Então, e chama a atenção. Chama a atenção. Então é por isso que eu aprendi, o Espírito Santo foi me ensinando a vestir. Porque e criticamos aqueles que vão com roupas curtas, que aí parece aí que vão para a discoteca, mas não nos vemos que estamos também pior do que a outra, porque estamos com roupas pegadas no corpo, que desenha toda a forma da nossa roupa íntima, que desenha toda a forma da nossa parte íntima, também do nosso traseiro. Então, por isso a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma forma que julgueis, também sereis julgados. Por quê? Porque estamos pendentes em julgar o outro, porque é evidente como o outro está vestido, mas não vemos que nós também estamos aí com roupas coladinhos. E isso desconcentra muitas pessoas quando estão assistindo à reunião. Isso também leva também brigas em outras casas, quando estamos aí, pela rua. Outras casas, quando chega aí, é o marido aí com a esposa briga. Pelo menos se brigar, não vai ser pela minha causa. Sabe, isso também é um pouco machismo. Não é machismo, não. É entender que, se nós queremos levar a paz de Cristo, é entender que não é só o fato da outra vestir roupa curta e levar para a igreja, ou ir para aqui e para lá, que eu vou falar, olha que vergonha, ela vestiu assim uma roupa curta, que vergonha. E não ver que nós estamos a usar roupas coladinhas, pegadas, e que estava mais atenção, porque por enquanto nós estamos a pensar que, principalmente nos homens, nós as mulheres pensamos não, que o homem está a olhar para a mulher que está com roupa aí curtinha. Pensamos assim, mas pelo contrário, está a olhar mais aquela que está aí toda pegada assim, que tem o seu corpinho todo desenhado, porque pelo menos a outra tem a roupa curtinha, mas não se vê a forma da sua parte íntima, não se vê marcar o seu traseiro, não se vê marcar a sua roupa íntima, mas enquanto é mais fácil julgar a outra que está com roupa curtinho do que a outra que está marcando todo domingo, toda semana está marcando aí todas as suas partes. Por isso a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então, eu, por exemplo, eu levava a minha calça jeans, não? Era pegada. E chamava atenção. Mas não era minha intenção chamar atenção. Entende? É uma diferença. É uma diferença quando nós nos vestimos roupas para chamar atenção e quando nos vestimos roupas sem darmos conta que estamos a chamar atenção. Entende? Porque são portais que nós vamos abrindo. Quando nós não temos uma consciência de coisas, Deus vem, nos alerta e nos faz ter um arrependimento. Mas nós, quando temos consciência de um pecado e continuamos a fazer porque queremos nos mostrar aí e aí ir mostrando por aí, é mais difícil. Porque o pior pecado é aquele pecado que se esfria e cometemos constantemente e já estamos cauterizados e não nos damos conta que estamos a fazer os outros também cair em tentação. Pelo menos esse marido e essa esposa que vão brigar na sua casa porque viu e a outra mulher aí com uma vestimenta e a mulher ficou ciumenta, pelo menos não vai ser pela minha causa. Pelo menos esse homem, quando ficar aí no seu secreto, aí fazendo imaginações aí e imaginando aí a mulher aí, olha essa mulher assim, eu gostei até, porque a Bíblia diz que só pelo fato de olhar uma mulher e desejar essa mulher já é pecado. Desculpa, se já é pecado, já está cometendo adultério. Só pelo fato de uma mulher ou um homem ver outra pessoa e desejar já e o corpo dela ter intimidade com essa pessoa, já está pecando. E não são minhas palavras, é a palavra de Jesus. Está aí nos 4 evangelhos. Então nós temos que entender que, pelo menos nós não vamos abrir essa porta, essa brecha, para que maldições entrem na nossa vida. Sabe como assim? Sim, porque quando nós não sabemos, Deus vem e avisa. O Espírito Santo vem e avisa, nos restaura e nos faz mudar de postura de roupa. Mas quando fazemos de abuso, porque queremos nos mostrar, queremos nos exibir, aí é onde entra a maldição, aí é onde abrimos a brecha. Porque somos conscientes do pecado. Somos conscientes que vamos por aí provocando homens e mulheres que não são nossos. Somos conscientes que estamos a fazer pessoas a cair em tentação. Nem pensamos que essas pessoas
Porque tem pessoas que têm mente aí um pouco enferma, um pouco doente, que quando vão no seu secreto, ficam a imaginar a pessoa e aí a fazer coisas que vocês já sabem, que não posso dizer por aqui. Então são brechas que nós abrimos. Entende? Então é fácil cair no pecado, é fácil. Só que o Espírito Santo avisa. Quando a pessoa não sabe, não é consciente, o Espírito Santo avisa. Mas quando a pessoa consciente faz abuso, aí está abrindo brecha. Depois vai perguntar lutas que vai tendo e em muitas áreas da sua vida não entende o porquê. Porque abriu uma brecha aí. Querendo vestir para mostrar, querendo vestir para ir insinuando para os outros. Em vez de ficar aí quietinha e entender que eu me visto para me agradar a mim mesma. Eu me visto para Deus. Entende? Não para ir aí exibir. Então não vamos julgar aqueles que vemos aí de sainha curta, de roupinha curta, de topezinho, coisa assim, tá? Criticar. E querer que nós que colocamos roupas pegadinhas aí estamos melhor. Entende? Porque o Espírito Santo falou sério comigo. Essas calças que estás a usar aí, pegadas aí, se realmente queres que eu habite dentro de ti, que eu faça morar entre ti, vai tirar essas calças do teu armário. Sabe, então eu vou ter que tirar as calças do meu armário? Não sei. Porque cada um tem o seu corpo, então o Espírito Santo vai dar na direção. Porque, por exemplo, ele me aconselhou para tirar as calças de ganga, que me ficavam, não, dizem calça jeans, não? Que me ficava pegada no corpo, que me marcava todo o meu corpo. Ele me fez tirar. E eu me senti um alívio, porque até cada vez que eu colocava, quando eu tirava as calças, eu ficava aí toda sentindo aí opressão, oprimida. E hoje eu coloco as minhas calças normal. Entende? É assim. O Espírito Santo nos ensina a vestir. Por exemplo, eu conheço outras pessoas que colocam calça jeans e não ficam assim tão marcados como eu, porque o meu corpo é diferente que a outra pessoa. A outra pessoa é mais magrinha, eu sou mais, tenho uma outra estrutura, então eu chamo mais atenção com esse tipo de calças. Entende? Então, aqui ele fala assim, então, ser vigilante e confirma os instantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, todos os dias temos que pedir a Deus para nos fazer examinar-nos, para ver realmente como nós estamos na frente de Deus. Não na frente dos homens, na frente de Deus. Porque na frente de Deus é em todas as partes. Não é só aparentar domingo e depois aí quando sair, estamos aí de qualquer maneira, entende? O Espírito Santo fala. E nós temos uma consciência que o Espírito Santo está a falar. Entende? Porque o Espírito Santo, a sua palavra nunca volta vazia. Então, se ele está a falar isso, vamos examinar-nos para saber que tipo de vestimenta estamos a vestir. Se eu perguntar assim, Espírito Santo, a minha forma de vestir agrada ao Senhor? Se ele vai comprovar, ele vai confirmar. Se ele falar que sim, amém, glória a Deus. Se ele falar que não, o Espírito Santo me ajuda. Sabe, não tenho nem dinheiro para comprar roupa. Espírito Santo, olha, não tenho nem dinheiro para comprar roupa. Então, que seja o Senhor a me guiar. Quando o Espírito Santo me disse isso, eu fiquei com duas calças. Eu tirei as restantes calças, não? Fiquei com duas calças. Essas duas calças, eu andava para cima e para baixo. É de cor preta. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Às vezes, até o Espírito Santo abençoar para ter outras calças. Porque eu preferi repetir as minhas calças, lavar e repetir as minhas calças, de que desagradar o Espírito Santo, de que entristecê-lo. E aí ele vem e honra, nos dá mais calças, mais roupas bonitas. E olha que o Espírito Santo, quando ensina a vestir, nós vestimos de uma forma que, olha, não vamos nem parecer uma velhinha. Não. Ele sabe ensinar para vestir, ele sabe ensinar para fazer penteados, ele sabe ensinar para fazer tudo. Como cozinhar, isso, mais o outro. Mas temos que todos os dias perguntar, meu Pai, isso agrada ao Senhor? Se agrada a Deus? Amém, glória a Deus. Mas tem pessoas que falam assim, não, também não é assim, também é ser muito certinho, não é assim. E aí ficamos lá abrindo brecha. Depois tem que ficar a nossa vida trancada e não entendemos porquê. E eu já, a partir desse momento, eu disse, não, eu estou vestido assim. Espírito Santo, isso agrada ao Senhor. Se agrada ao Senhor, então eu vou. Se não agrada ao Senhor, eu não vou vestir. Mesmo que eu gosto da roupa. Não vou vestir, isso é novinha, eu vou colocar dentro da minha casa então. Mas eu prefiro agradar ao meu Deus, eu prefiro que Ele fique feliz comigo, prefiro continuar a sentir a presença do Espírito Santo dentro de mim, de que desagradar só porque é uma roupa que eu gosto. É assim, ok? Então vamos perguntar sempre ao Espírito Santo se lhe agrada a roupa que estamos a vestir.
Ou se não lhe agrada que nos ensina então a vestir. E ele ensina. Ah, se ensina. Ensina, ele é um bom estilista, ele ensina. Então, no versículo 3 fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então aqui está a falar da volta de Jesus. Porque muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus, certo? Mas nós também não temos que focar só na volta de Jesus, porque os acontecimentos para a volta de Jesus já estão acontecendo. Terremotos, e inundações, e guerras, e fome, muitas coisas estão a passar nesse mundo, está mesmo de cabeça para baixo. Mas ele está a falar assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. O que é que temos recebido de Deus? A sua palavra. Obediência, ele sempre está a dizer: obedeça os meus mandamentos, obedeça as minhas palavras. Se alguém andar nos meus caminhos, nunca estará em trevas. Ele está sempre aí a falar. Então ele fala assim: e arrepende-te. Temos que humilhar-nos diante de Deus e arrepender dos nossos pecados, porque Deus não resiste um coração contrito, um coração humilhado, um coração arrependido. Entende? Então nós temos que ter esse espírito de arrependimento quando vemos que estamos a fazer alguma coisa errada, para que Deus possa nos perdoar e nós possamos seguir nessa caminhada com Cristo. E tirar todo o peso do nosso coração. Não pensar: não, esse pecado foi muito, muito forte e Deus não vai me perdoar. Mentira. Mentira. Isso é mentira. O nosso coração é enganoso. Temos que entender que se cometemos um pecado, cometemos um erro, vamos pedir perdão a Deus, que Ele venha restaurar nossa alma, que nos guie. Entende? É assim, é arrepender do nosso erro, arrepender dos nossos pecados. Ele fala assim: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, se nós não vigiarmos a nossa vida perante Deus, e estar só preocupado com como os homens, como as pessoas nos veem, preocupado para dar uma boa aparência para as pessoas, e não vigiar a nossa comunhão com Deus, não vigiar o nosso relacionamento com Deus, se estamos bem na frente de Deus. E se estamos mal, vamos pedir a Deus para nos restaurar, para limpar o nosso coração e fazer com que estejamos firmes na sua presença. Então, automaticamente, se não vigiarmos nisso, a sua vinda vai ser como um ladrão. Nós nem vamos sentir isso. Entende? Então, automaticamente, vamos ficar no meio das trevas. Entende? Mas se vigiarmos, não temos que estar preocupados com a morte. Ai, se eu morrer amanhã, como é que vai ser? Não. É igual que, por exemplo, às vezes, e temos uma coisa que o Espírito Santo nos está direcionando para orar, para quebrar maldições, para quebrar alguma coisa, ou para pedir perdão pelo pecado que nós cometemos, isso mais o outro. Nós falamos assim: ok, quando chegar a casa, lá mais tarde eu vou e falo com o Espírito Santo, eu peço a Deus perdão, eu vou orar isso mais o outro. Mas quando chegar no horário de oração, e quem garante que nós vamos chegar à noite para orar? E quem garante? Porque é assim, nós somos um sopro, nós somos pó. Então, quem garante que, em vez de orar no exato momento que o Espírito Santo me está a mostrar o que eu tenho que orar, o que eu preciso quebrar, o que eu preciso restaurar, o que eu preciso corrigir em mim, que tipo de perdão, para quem tenho que pedir perdão, ou simplesmente também que tenho que me arrepender e pedir perdão a Deus, em vez de esperar até a noite para ir orar, temos que entender que tem que ser imediato, porque nós não sabemos em que momento a morte pode tocar a nossa porta, em que momento Jesus pode voltar, em que momento de repente eu vou aí, escorrego aqui na rua, isso mais o outro, e pá, morreu. E ficou sem confessar o seu pecado, ficou sem pedir arrependimento. Então não vamos deixar a oração até chegar à noite. Por isso ele fala que é assim: orar e vigiar. Entende? Então, aquele que crê que está firme com Deus, continua a vigiar. Entende? Para te curar, para não cair. Então não temos que guardar a oração até chegar à noite, até chegar a um determinado horário para ir falar com Deus. Não. É de imediato: meu Pai, o Senhor me está a mostrar isso que está mal em mim, corrige-me, tá? Sai no trabalho, não dá para falar, isso não dá para falar. Não, em espírito, dentro da mente: meu Pai, o Senhor me fez lembrar agora mesmo de um acontecimento que eu fiz mal, me perdoe, me restaure, me guie, me dê sabedoria, assim, tal, assim, o Senhor me está dizendo que eu tenho que pedir perdão a uma pessoa, ok? Eu peço isso mais outro, mas também eu peço ao Senhor que me perdoe, porque nós não sabemos. Se não sabemos se vai dar tempo para falar com Deus mais tarde, não sabemos.
Então, sempre quando Deus mostra algo, vamos pedir perdão, vamos orar no exato momento, vamos deixar para acumular para depois. E depois, deixamos para acumular para depois. Sempre quando acontecimento, ou simplesmente ficamos cheios de sonos, já terminamos por não orar, ou esquecemos do que tínhamos que orar. Entende? É orar no exato momento, não deixar para depois. Então, para que tanto seja a nossa morte que chega como um ladrão, ou a volta de Jesus, estamos preparados. Porque sabemos que não é nenhuma brecha, sabemos que estamos firmes com Deus, cheio de falhas, somos pecadores, mas sempre pedindo perdão a Deus para nos corrigir e ser melhores pessoas em Cristo Jesus, ok? No versículo 4 fala assim, mas também tens em Sardes, Sardes é a igreja que eu falei antes, não? Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Aqui Jesus está a falar que tem pessoas dentro dessa igreja. Nós sabemos que a igreja somos nós, fisicamente, somos nós, ok? A igreja espiritual de Deus somos nós, aquele que aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, ok? Então, quem são aqueles que não contaminaram suas vestes? Quem são aqueles que as suas vestes ainda estão brancas? São aqueles que obedecem a Deus. São aqueles que confessam seus pecados. São aqueles que se afastam do mal. Se afastam de tudo aquilo que desagrada a Deus. São aqueles que preferem sacrificar, mesmo gostando de uma coisa, sacrificá-lo e deixá-lo de lado e fazer a vontade de Deus. E saber que Deus é com ela. Em vez de fazer as suas vontades, saber que está sozinha na batalha. Entende? Então aqui, aquele que obedece, as suas vestes perante Deus está branca, está limpo. Não há nada que o acuse. E se existe algo que o acuse, o Espírito Santo vai mostrar. E nós vamos orar por isso. Mas é orar de imediato, no espírito, na mente. Não deixar até a noite, até a hora de oração e orar. Porque o que eu disse antes, não sabemos se vai dar tempo para orar. Não sabemos. A minha mãe, por exemplo, antes de morrer, ela estava bem. Saiu um dia normal, foi a trabalhar. Não? Foi para o trabalho e tal. Mas ela nunca pensava que nesse dia seria o dia da sua morte, porque ela foi aí, subiu no altar, cantou o Salmo 91. Uma vez que terminou de cantar o Salmo 91, caiu aí, em cima do altar. Morreu aí em cima. Morreu não, desmaiou aí em cima do altar. Depois de cantar o Salmo 91. Entende? Mas ela nunca pensava que nesse exato momento lhe iria dar um AVC. Não sabia. E aí já para chegar à madrugada, porque foi pela tarde, assim, 6, 7 da tarde aí, para chegar à madrugada já morreu. Mas ela não tinha preparado e pensado, não, eu vou morrer hoje. Entende? Nós não sabemos em que momento chega a morte, e a morte chega como um ladrão. Então nós vamos pensar, não é só a volta de Jesus, não. A morte chega como um ladrão. E a morte não respeita a idade, se é bebê, se é criança, se é adolescente, se é jovem, não respeita. A morte chega quando tem que chegar. Tudo aquele que nasceu um dia vai morrer, porque nós somos mortais. Entende? Então temos que vigiar todos os dias e assumir as nossas falhas. Se temos que pedir perdão, pedimos perdão. Se temos também que restaurar o nosso relacionamento com Deus, vamos e fazer isso. E ter sempre as nossas vestes brancas na frente do nosso Pai. Ok? No versículo, desculpa, sim. No versículo 5 fala assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, aqui, Jesus está a falar, aquele que permaneceu com suas vestes brancas, ou seja, aquele que continuar a obedecer a Deus até o fim, esse, de maneira nenhuma, Jesus Cristo vai tirar o seu nome do livro da vida. Porque essa pessoa é obediente à sua palavra, essa pessoa faz a vontade do Pai. Essa pessoa não é perfeita, mas perante Deus quer sempre se corrigir, quer sempre que o Espírito Santo lhe dê a solução para se corrigir. Então aqui, ele fala assim, que não arriscará o nosso nome no livro da vida, e que confessará o nosso nome diante do Pai e dos seus anjos. Então, é Jesus quem vai lá e vai dizer assim, olha, essa pessoa permaneceu, essa pessoa é fiel, essa pessoa teve falhas, teve erros, mas sempre se preocupou em se corrigir, sempre se preocupou em andar em bons caminhos, sempre se preocupou em ter um relacionamento com Deus, entende? Porque ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O que eu disse antes, igreja aqui, o que está a falar, não é só essa igreja física, mas também a igreja espiritual. Quem é a igreja espiritual? Somos nós, que cremos em Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. Então vamos todos os dias examinar, meu Pai, o que está na minha vida que não te agrada? O que está na minha vida que está a fazer com que as minhas vestes estejam manchadas, que as minhas vestes não estejam brancas? Eu quero que as minhas vestes estejam brancas todos os dias, meu Pai. Então cada dia perguntar, meu Pai, qual tem sido a mancha na minha vida que não está deixando o Senhor fluir na minha vida, que não está deixando o Senhor fazer a sua obra em mim? Entende? Deus vem e mostra. Talvez seja um medo, talvez seja um complexo, talvez seja baixa autoestima, talvez seja esse medo de querer, de não querer desagradar as pessoas. Então nós sempre falamos que sim, para não desagradar as pessoas. Essa coisa de viver de aparência. Então o egoísmo, a rebeldia, a desobediência, tem muitas coisas. Talvez é o simples fato de pensar que somos um Zé ninguém, que não somos ninguém, que somos o Zé da esquerda. Então vamos sempre perguntar para Deus qual tem sido a mancha na nossa vida, ou que é o que está a manchar nossas vestes, o que é que está quase a manchar nossas vestes brancas. E permanecer com essa veste branca até o fim. Porque não é só pela volta de Jesus, mas não sabemos em que dia a morte chega. E a morte, quando chega, como ladrão, não avisa. Ok? Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nos perdoe, Pai, tem misericórdia de nós, porque por vezes criticamos as pessoas pelo fato como estão vestidas, porque é evidente, Pai, é evidente quando uma pessoa está mal vestida, é evidente quando uma pessoa está vestida de uma forma que faz com que todos os olhos vão diretamente pela sua roupa, diretamente pelo seu comportamento, meu Pai. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para criticar, meu Pai? Se nós também somos pecadores, somos falhos, meu Pai. Então que nesse momento tem misericórdia de nós, tem misericórdia de tudo aquilo que nós temos falado pelas costas das pessoas, meu Pai. Corrige-nos, liberta-nos do teu espírito de fofoca, do teu espírito que não edifica no Senhor, meu Pai. Restaura nossa mente, restaura nosso coração, lava o nosso coração com o sangue de Jesus, lava nossa mente com o sangue de Jesus, meu Pai. Que quando nós possamos, nossos olhos veem pessoas que estão e talvez mal vestidas, que estão tendo más atitudes, ou qualquer coisa que seja, meu Pai, que não sejamos rápidos para julgar, nem para criticar, meu Pai, mas sim para orar por essa pessoa, para orar para que o Senhor possa tocar nessa pessoa, para que essa pessoa veja, talvez, alguma falha, algum pecado, algum erro que está a cometer, meu Pai, porque às vezes cometemos coisas e pensamos que é normal, às vezes falamos coisas e pensamos que é normal, meu Pai, mas são coisas que ferem o teu espírito, porque o Senhor tem sentimentos, o Senhor tem emoções, o Senhor tem opinião, meu Pai, porque o teu espírito é real. Então que nesse momento, Pai, o nosso comportamento não seja para destruir, mas sim para dar bênçãos aos outros. E se sabemos que o que vamos falar da nossa boca não edifica o outro, meu Pai, então faça que a nossa boca seja fechada com o sangue de Jesus, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. E também por vezes, meu Pai, nós pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai, para saber com quem desabafar as nossas preocupações, meu Pai, para saber com quem falar coisas, meu Pai, porque por vezes tem pessoas que não nos entendem. Mas antes de que nós possamos chamar qualquer pessoa para desabafar, queremos que seja o Senhor a nos ouvir. Queremos que seja o Senhor a colocar um desejo dentro de nós para que nós possamos entender que só o Senhor liberta, só o Senhor restaura, só o Senhor dá água viva, meu Pai. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, arranca de nós toda a dependência dos homens, de pessoas, de amizades, para poder ter a resposta que precisamos, para poder ter um consolo, meu Pai. Que a partir de hoje nós possamos chamar ao Senhor primeiro, antes que ninguém, meu Pai, antes que familiares, antes que amizades, meu Pai. Que possamos confiar no Senhor profundamente, meu Pai. Espírito Santo, nesse momento também te peço, levanta aquele que esteja caído, levanta aquele que precisa ser restaurado, meu Pai. Dá providência, meu Pai, de alimento na sua casa, dá providência de emprego, meu Pai. Dá providência nessa saúde, Espírito Santo. Dá providência nessa vida sentimental que está destruída, Espírito Santo. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, meu Pai. E que se estamos abrindo alguma brecha, alguma legalidade para que o mal entre na nossa vida, que nesse momento seja repreendido em nome de Jesus, meu Pai. Queremos ser cada vez melhor pessoas em Cristo Jesus. Em nome de nosso Senhor Cristo, que assim seja. Amém. Então lembre sempre, não julguemos para que não venhamos a ser julgados. Vamos nos preocupar com a nossa vida. Quando nós nos preocupamos com a nossa comunhão com Deus, com o nosso relacionamento com Deus, não temos tempo para pensar na vida dos outros, porque vamos ver que temos muitas coisas para nos corrigir.
Ok? Deus abençoe, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortificar ainda mais a tua comunhão com Deus. Deus abençoe.